Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Henrique Santana, eu sou gestor de projetos aqui do Grupo JGV, tá? E meu objetivo com vocês, então, é apresentar o programa de bônus, né, como o Marcos já falou, e também o programa de resultados do Grupo JGV de todas as empresas, tá? Então, primeiramente, dar aí as boas-vindas a todos vocês, desejo muito sucesso nessa jornada com a JGV, tá? Então, vamos dar início aqui. O que eu tenho para dizer aqui para vocês hoje é que a empresa ela tem um sistema de gestão que se chama gerenciamento pelas diretrizes, tá? É o que a gente abrevia por GPD. Tá? No GPD, as metas da empresa elas partem do planejamento estratégico, né, que é um planejamento de longo prazo, a gente olha para daqui a 5 anos, e elas são desdobradas até a ponta da operação. Então, a maior parte dos nossos funcionários, eles têm metas individuais, né, que quando somadas ajudam a empresa a alcançar esse objetivo de longo prazo, tá? Então, a gente tem uma cultura de acompanhamento, né, dos indicadores e de tratamento dos desvios em nossas equipes e também dos nossos desvios. Se eu tenho uma meta e estou com um desvio negativo, eu estou acompanhando e estou tratando esses desvios, tá? Então, por isso eu recomendo que vocês sejam vigilantes aí aos indicadores de vocês, aos indicadores dos setores em que vocês vão trabalhar, tá? E me coloco à disposição para apoiar nesse processo. Com o tempo, vocês vão entendendo bem como que isso funciona, tá? A princípio, eu peço que vocês procurem aí o gestor de vocês para conhecer quais são os indicadores, quais são as metas, tá? Bom, então, como eu disse, né, as metas da empresa, as metas dos setores, elas decorrem de um planejamento estratégico, né? Decorrem desse mapa estratégico que eu estou exibindo aí para vocês, que tem, né, como missão formar parceria de longo prazo, transformar e rentabilizar a cadeia do agronegócio, isto com responsabilidade socioambiental, né? O que é a cadeia do agronegócio? Ela é formada pelos fabricantes, pelo grupo JGV, né, e os colaboradores, e pelos nossos clientes, tá? O mapa estratégico, então, tem como visão ser o parceiro estratégico dos clientes na tomada de decisão de investimento. Tá? A compra, por exemplo, de uma máquina agrícola, a máquina agrícola é um bem de alto valor agregado, então é uma decisão muito estratégica para os nossos clientes, a gente quer estar ao lado deles nesse momento, tá? E tem como valores, né, entregar valor a todo instante para o cliente, respeito e prestação, respeito na prestação de serviço ao cliente, desenvolvimento de pessoas e aprendizado infinito, ética e transparência nas relações, comprometimento com o trabalho, com os resultados, experimentar e aprender rápido, simplicidade na proposição de soluções e trabalho colaborativo, tá? Então, esses quatro valores, esses valores aqui, a gente pode resumir em 4 pontos, né? Que seria satisfação do cliente, satisfação dos colaboradores, treinamento e desenvolvimento da equipe e colaboração e foco em resultado, tá? São 4 pontos muito importantes que vocês têm que trazer para o dia a dia de vocês. A gente conhecendo isso aqui, a gente se doa mais para o nosso colega, a gente se doa mais para o nosso cliente, a gente se dedica mais na nossa capacitação, tá? Então é importante ter esses valores bem fixados aí. E aí essa estratégia, ela tem 4 pilares, eu não vou me aprofundar neles, tá? Mas são os pilares norteadores de finanças, clientes e mercado, processos internos e aprendizado e crescimento, tá? Então aqui eu trago o card de metas do grupo JGV, tá? Exatamente para ilustrar que garantir o percentual de integração dos clientes de máquinas no ecossistema de soluções da JGV é uma meta relacionada ao pilar estratégico de crescimento, tá? O que é isso? A gente tem basicamente os setores de máquinas, peças e serviços. A gente não quer que o cliente venha até nós, compre uma máquina e depois não retorne. A gente quer que o cliente retorne, compre peças, consuma os nossos serviços, tá? Então a gente quer ele integrado nesse ecossistema, tá?
A gente tem também as metas de receita líquida, margem EBITDA e margem líquida, que estão relacionadas ao pilar estratégico de finanças. Isso aqui para o grupo JGV, né? Isso tudo depois é desdobrado até a ponta. A meta de satisfação dos clientes, né? A partir da medição do NPS, tá? Relacionado ao pilar estratégico de clientes e mercados. E a gente tem as metas de certificação com a indústria, WCD, para a Cerrado, Dealer Standard para a Unatel, tá? E limitar o turnover do grupo, são metas relacionadas ao pilar estratégico de processos. Tá? E aí vocês vão perceber que as metas de vocês, né, ou dos setores onde vocês trabalham, elas são uma tradução desse card, né? Elas são um pedacinho desse card. Tá? Bom, e aí dentro do GPD, né, que eu falei lá no início, a gente precisa garantir o melhor fluxo de informações, e isso acontece através dos nossos rituais de governança, né? Que é o acompanhamento dos resultados das áreas através de reuniões. Tá? Quer dizer, então, que aqueles que estão na ponta, eles controlam de perto os resultados e reportam seus desvios e as ações para corrigir esses desvios aos seus superiores. Tá? Esse fluxo de informação ele acontece, né, da base da pirâmide organizacional até o topo, nos ciclos de reuniões que a gente chama de N3, N2, N1 e N0. A N0 é quando a informação chega ao conhecimento da diretoria da empresa. Tá? Como é que funciona isso? Lá na N3, na N2, né, está representado aqui por essa pirâmide, falta aqui o nível N0 com a diretoria. Então, aqui na base, né, N3 e N2, a equipe reporta os seus resultados para o seu coordenador. Tá? E aí os coordenadores eles vão agrupar os resultados da equipe e consolidar seus próprios resultados. Depois, lá na N1, os coordenadores reportam os seus resultados para os gerentes corporativos. E aí os gerentes corporativos vão agrupar os resultados dos coordenadores e consolidar seus próprios resultados. E os gerentes corporativos lá na N0, que é a reunião final, reportam seus resultados para a diretoria, né, o momento em que a diretoria agrupa os resultados dos gerentes e consolida os resultados do grupo. Tá? Então, é papel de todos nós abraçar, apoiar a difusão dessa cultura de governança, de acompanhamento dos resultados. Tá? Uma revisão rápida aqui dessa figura, né? Cada um analisa seu resultado, olha aqui para o gráfico, se tiver um desvio negativo aqui, representado por uma barra vermelha, analisa o problema, elabora planos de ação, tá? Para correção desse problema, elabora e executa, né? Porque só a ação resolve esse tipo de problema, só a ação muda o patamar de resultados, né? E aí, uma vez por mês, às vezes até com maior frequência, reporta os seus resultados, seus planos de ação na reunião com sua liderança, seja ela N3, N2, N0, dependendo aí do cargo que você está ocupando, tá? E assim a gente garante a solução dos problemas e a circulação da informação até chegar à diretoria, tá? Bom, então aqui eu trago as datas, né, planejadas para que a divulgação das informações e as reuniões aconteçam. Eu destaco aqui essas 3 últimas datas, né, que seria aqui o dia 18 para a realização das reuniões N3, N2 em todos os setores. Depois no dia 20, cadê meu mouse aqui? No dia 20, a realização das reuniões N1 também em cada setor. E por fim, mais ou menos lá para o dia 22, acontece a reunião N0, que ela é única com a diretoria. Tá? Anteriormente aqui a gente tem todo o processo de apuração dos resultados, divulgação, enfim, liberação para que vocês possam fazer a consulta dos resultados de vocês. Tá? E aí eu quero destacar, né, que as suas análises dos seus resultados, dos seus indicadores, elas devem acontecer sempre sobre o resultado acumulado, tá? Eu gosto de dizer que é como se fosse um campeonato de pontos corridos, né? O time só é campeão se ele tem uma campanha regular ao longo do ano inteiro. Então, para a gente
Interessa que você tenha uma campanha regular ao longo do ano, né? Você ir muito bem no início do ano, depois descer a ladeira e virar o seu resultado acumulado para negativo não interessa, tá? Então, a gente quer que vocês façam a análise sempre sobre o resultado acumulado e também estejam atentos ao resultado do mês anterior, porque se você vem vindo com um resultado positivo e no último mês apresentou um resultado negativo, isso pode estar indicando uma reversão de tendência. É importante atuar nesses casos, tá? Mas prioridade nossa é o acumulado. E essas análises também, elas devem anteceder as reuniões, né? Logicamente, cada um traz para o seu gestor, na sua respectiva reunião, os seus resultados e as ações para correção dos desvios. Então, essa análise ela já tem que ter acontecido, né? E quais são, né, os objetivos desses rituais de gestão, dessas reuniões de resultado? É aumentar a eficiência da comunicação organizacional, como eu disse, trazer a informação lá da ponta até a diretoria, direcionar os envolvidos em torno dos objetivos e das prioridades da organização. A gente quer que todo mundo esteja alinhado e dando sua pequena contribuição para a organização alcançar o seu objetivo de longo prazo, definido lá na estratégia, né? Alcançar as metas de maneira alinhadas com os pares e com os líderes. Todo mundo tem que estar interessado em buscar esses bons resultados, né? E estruturar um modelo de gestão que é baseado em fatos e dados, né? Como é que é isso? Bom, o fato é que não bateu a meta. E o dado, a gente vai utilizar, né, os dados para investigar a causa do nosso problema e propor ações que resolvam esse problema, tá? E aí, quando a empresa ela alcança o resultado estimado lá no planejamento estratégico, ela divide essa conquista com toda a equipe, né? E isso é feito através do programa de bônus, que é o que eu vou me aprofundar aqui agora, tá? Então, a política de bônus ela é um programa de remuneração variável que é baseado na meritocracia, tá? Então, a premiação baseada em méritos pessoais e do grupo, tá? Ninguém atinge resultado sozinho. É o grupo que atinge o resultado. Então, alguns benefícios desse programa é a oportunidade de crescimento profissional e recebimento do bônus, né? Crescimento profissional porque, uma vez que a gente está fazendo bem o nosso papel, atingindo nossas metas, os nossos gestores estão enxergando o nosso bom trabalho, né? Isso dá uma oportunidade de crescimento. Recebimento do bônus é que, uma vez batida a meta, recebe essa bonificação que ela é semestral, tá? Dar uma visão mais clara dos objetivos da empresa, tá? Como eu já disse antes, é colocar os objetivos corporativos alinhados com os objetivos dos colaboradores e vice-versa. Todo mundo vai saber como contribuir para a organização alcançar seus objetivos e aumentar a performance e produtividade, né? Uma vez que a gente está vigilante aí aos nossos resultados e atuando sobre os desvios negativos, a gente consegue ter melhor produtividade, melhorar a nossa performance, né? É um programa que se aplica a todos os funcionários do grupo JGV, tá? Sejam funcionários PJ, CLT, aprendizes, estagiários, tá? Faz parte da nossa equipe, ele vai ser contemplado aí com o programa e suas regras, tá? O período de vigência é do 1º de janeiro a 31 de dezembro, naturalmente, né? Algumas regras, tá, do programa. Como eu já disse, a apuração dos resultados ela é com base no acumulado das metas, tá? Não adianta vir o ano inteiro com resultados negativos, chegar no mês de dezembro, ter um resultado positivo e achar que merece o bônus. Porque se o acumulado estiver negativo, infelizmente, não é elegível, né, a bônus. E aí a gente tem alguns gatilhos para distribuir esse bônus. É claro que bater meta é importante, mas a gente tem alguns gatilhos, a empresa precisa ter algumas garantias para poder distribuir esse bônus, né? Então, o primeiro gatilho, ele é aplicável a todos os funcionários do grupo, tá? A empresa ela tem que realizar no mínimo 20%
do lucro líquido que foi orçado, aqui no nosso caso, para 2022. A gente está no processo de orçamento de 2023, então ano que vem a gente ajusta esse valor. O segundo gatilho, ele é por empresa, tá? Ele é aplicável aos funcionários, então, da Cerrado, da Multi e da Unapel, e futuramente da Stark, né? Então, essas empresas elas têm que realizar no mínimo 80% do EBITDA orçado para 2022, tá? E as notas de cada empresa são independentes. Então, por exemplo, se a Cerrado cumpriu esse gatilho do EBITDA e a Unapel não cumpriu, a Cerrado, os funcionários Cerrado eles estarão elegíveis ao bônus. Os funcionários do Unapel não estarão, tá? E como é que funciona isso daqui? A gente tem uma escala, né, de bônus a distribuir. Então, quando o resultado operacional ele é menor do que 80%, o bônus a distribuir é zero, tá? O gatilho está aqui, 80%. Se o EBITDA, né, o resultado operacional, estiver entre 80% e 99,9%, o bônus a distribuir é 50%. Agora, se a gente atingir um EBITDA de 100% ou maior do que 100%, vai ser distribuído 100% do bônus, tá? E o terceiro gatilho, ele é aplicável aos funcionários do grupo JGV, né? Os funcionários JGV, na verdade. E o bônus, ele vai ser calculado conforme uma média ponderada das empresas aí no gatilho 2, tá? Então, por exemplo, aqui a Unapel tem peso de 70% pelo volume de operações que ela representa dentro do grupo. A Cerrado tem peso de 20% e a Multi tem peso de 10%, tá? Então, se a Multi não atingir o gatilho aqui 2, vai ser 10% vezes zero. Vão sobrar 70 mais 20, 90% para fazer o cálculo aqui para a JGV. Esse é o terceiro gatilho, tá? Então, qual que é o valor do bônus? Em regra geral, ele é calculado pela nota final vezes o bônus a ser distribuído vezes o salário nominal. O salário nominal está na nossa carteira de trabalho, no nosso contrato de prestação de serviço, tá? A nota final eu vou explicar mais adiante como que ela é composta. E o bônus a ser distribuído é exatamente esse cálculo aqui, né? No caso das empresas, 0,50, 100. No caso da JGV, uma média ponderada entre as empresas, tá? Para a regra geral, o teto de bônus é o teto do INSS, tá? No caso de consultores de vendas de máquinas, em vez de só o salário nominal, é o salário nominal mais a média das comissões do período, tá? E o teto é 3 vezes o valor do INSS, tá? A pontuação, seja para funções ligadas à diretoria administrativa ou à diretoria de operações, nota final máxima de 100 pontos. Tá? Agora, como que é composta essa nota final? Se for um colaborador do administrativo, né, com metas, a nota final, com meta individual, né, a nota final é composta por 70% da nota individual e 30% da nota do respectivo gestor. Por isso que lá no início eu falei que vocês devem estar vigilantes aos seus indicadores e também aos indicadores da equipe. Porque, como eu já falei, ninguém alcança resultado sozinho. A gente alcança resultado em grupo. Então, o resultado do grupo ele tem um peso de 30% na nota final de quem tem meta individual. Tá? É 70% da nota individual e 30% da nota do gestor, que decorre da equipe. Tá? Se é um funcionário do administrativo que não tem uma meta individual, ele vai ser avaliado 100% pela nota do seu gestor. Mais uma vez, o desempenho da equipe influenciando no resultado do bônus individual. Tá? Então, a gente quer com isso provocar o espírito de equipe, tá? O espírito colaborativo que, inclusive, está lá nos nossos valores. A gente quer que todos trabalhem em conjunto. No caso de técnicos e consultores de vendas, né, mecânicos e consultores de vendas, a nota final ela é composta por 90% da nota individual e 10% da nota ou do coordenador ou do gestor. Tá? Essa ponderação ela pesa mais a nota individual, porque são eles que trazem o resultado para a empresa. Tá?
Bom, alguns pré-requisitos, então, para participar da política de bônus é que vocês devem estar aderentes, né, a todas as políticas da empresa, todas essas políticas que foram apresentadas hoje, né, política de bônus, ética, frota, viagem, tá? Não ter registro de advertência durante o ano de vigência, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Deve estar trabalhando por no mínimo 6 meses, qualquer das nossas lojas, tá? Então, por exemplo, vocês estão começando agora, nós vamos apurar o mês de dezembro, vocês ainda não vão ter 6 meses, então ainda não estarão elegíveis, né? Mas continuando com a gente, ao fechar o primeiro semestre de 2023, vocês já vão ter 6 meses e estarão elegíveis, tá? Só é distribuído bônus para quem tem a nota final maior ou igual a 80 pontos, tá? Então, deixa eu voltar o slide aqui. Na hora que a gente pondera aqui a nota para calcular a nota final, o nosso gestor, ele pode tanto melhorar a nossa nota quanto piorar. O importante é que a nota final seja maior que 80 pontos, tá? Então, é preciso estar muito atento a isso, porque às vezes a gente está um pouco fora desses 80 pontos, a equipe está muito boa e o gestor puxa a gente para dentro, que aí vai ganhar bônus, tá? Mas pode acontecer o contrário. E aí está com os respectivos treinamentos concluídos. A gente atribui alguns treinamentos ao longo do ano, né? Não é para todos os colaboradores, mas para aqueles que receberem treinamentos, eles devem concluir esses treinamentos, é um investimento alto que a empresa faz, né, na equipe, também está lá nos nossos valores de capacitação da equipe, tá? Então a gente espera esse comprometimento de vocês. E com isso, né, distribui o bônus se concluir os treinamentos, tá? Alguns critérios de exclusão, tá, da política de bônus. Os funcionários que não fizerem parte do quadro, né, na data de pagamento do bônus, eles não têm direito a receber o bônus. Então, se eles não fazem parte, seja porque foram desligados pela empresa ou porque pediram demissão, eles não têm direito, tá? A referência aqui é a data de pagamento, tá? Não é o 31 de dezembro, é a data de pagamento. Eu já falo essa data aqui na sequência. E funcionários com afastamento temporário superior a 30 dias também não têm direito à remuneração variável. Como eu disse, a gente tem que ter uma campanha regular ao longo do ano e 30 dias afeta bastante os nossos resultados. Então, a gente entende como um critério de exclusão, tá? Então, vamos lá. As considerações importantes. O pagamento, ele é semestral e acontece até o 15º dia útil, tá? Dos meses de fevereiro e agosto. Como é que funciona isso? Nós vamos fechar o ano de 2022 em dezembro. Em janeiro, a gente apura os resultados e paga o bônus em fevereiro, até o 15º dia útil, tá? Depois, a gente vai fechar o primeiro semestre de 2023 em junho de 2023. Em julho, a gente apura os resultados e faz o pagamento até o 15º dia útil de agosto, tá? Então, fazer parte do quadro de pessoal na data do pagamento seria aqui o 15º dia útil de fevereiro e agosto, tá? O pagamento ele é feito via cartão benefício para quem é CLT, estagiário e aprendiz, ou via emissão de nota fiscal para quem é prestador de serviço, né? Para quem é PJ, tá? Quando acontece alguma alteração de carga, a gente tem que avaliar se ela é durante o período de vigência do programa ou fora do período de vigência, tá? O que é durante o período de vigência? É entre o 1º de janeiro e 31 de dezembro. Tá? Então, fui promovido, meu salário aumentou no dia 30 de dezembro, então o seu bônus vai ser pago com a sua nota do novo cargo e com o salário do novo cargo. Tá? Vai ser pago lá no 15º dia útil de fevereiro. Agora, eu fui promovido no dia 1º de janeiro, então já está fora do período de vigência do programa de bônus. Essa promoção só vai fazer efeito no pagamento do bônus de 2023, aqui no meu exemplo. Tá? Então, alterações de cargo posteriores ao encerramento do período de apuração
não terão influência no cálculo da nota. Bom, deixa eu ver. Bom, com isso eu finalizo aqui, deixo meus contatos aí, e-mail, telefone, para que vocês possam me procurar, tirar dúvidas, tá? Eu estou sempre à disposição, e abro aí para dúvidas, caso vocês tenham algum questionamento.